O Brasil é o país das leis ingênuas. Desde a Lei 866, Maria da Penha e outras aí, elas são tão radicais, tão mal feitas a regulamentação, a própria redação da lei, que acaba inviabilizando a aplicação delas. Até porque nem cadeia nós temos para conter a quantidade acumulada, essa demanda reprimida de criminosos, de delinquentes, estelionatários que ao longo desses anos todos tiveram benefício da impunidade. Esse é um problema gravíssimo que praticamente inviabiliza, vamos dizer assim, aí sim a radicalização da aplicação de leis de forma adequada. Nossas leis, o nosso judiciário se prende a uma jurisprudência formalista. A exceção agora vimos no STF, onde o presidente Joaquim Barbosa abriu um precedente importantíssimo de julgar a questão dolosa, né? O mérito do crime em si, não do ponto de vista formalista, e sim da má-fé, da disposição para cometer o crime. Isso é extremamente importante. E, do contrário, nós continuaremos na situação em que a gente pode ver aqui na reportagem do Ilumina, muito boa, né? Onde, quer dizer, transcreve, vamos falar assim, mas faz um comentário oportuníssimo sobre uma entrevista relativa ao setor, ao escândalo do cartel aí em São Paulo, e aos poucos se espalha pelo Brasil e por outros lugares, e que merece, vamos dizer assim, uma investigação infinitamente mais rigorosa do que a rotina daquilo que vemos. Nós precisamos, de fato, de um Brasil novo. Nem que para isso tenha que haver uma constituinte, uma reformulação radical das nossas leis, da lei maior, da distribuição de atribuições, apesar do prejuízo monumental que isso estaria do ponto de vista econômico. Que é lógico, qualquer descontinuidade institucional, o país para. Mas, às vezes, é o preço. O que seria da Europa se não tivesse acontecido a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, as revoluções que lá aconteceram? Se o europeu hoje se vangloria de ser melhor que os outros, é simplesmente porque houve um processo de saneamento violentíssimo ao longo do século XX, principalmente. O século XIX começou mostrando na França a Revolução Francesa e posteriormente em outros processos democráticos ou autocráticos, autoritários, na luta de classes, né? De uma classe dominante que agonizava. Então, aqui no Brasil, nós precisamos ver isso tudo com muito cuidado. De uma certa forma, eu posso até assinar embaixo do que está escrito aí, porque a gente foi testemunha auditiva e ocular de muita coisa. Só que bandido não ia a cartório. E naquela fase, a gente ouvia falar, todo mundo falava off record, ninguém tinha coragem de assinar embaixo do que dizia, de mostrar provas. Não existiam as redes sociais, blog, YouTube, essa coisa toda estava ainda no berço, e a gente se sentia indefeso. Via com tristeza o Brasil mergulhando num tremendo lodaçal. E, como eu disse, o formalismo
era a regra entre os mafiosos. A coisa que eu vi até em relação à Copel, parece que um diretor disse isso. O importante é respeitar a formalidade. Respeitando-se a formalidade, tudo é possível. Essa era a visão deles. Cartel em si é algo previsto em lei, é crime, né? Com certeza. E ele explodiu no Brasil, não foi por causa da iniciativa dos brasileiros, não. Foi porque na Europa, a Comunidade Econômica Europeia, né, e mesmo até nos Estados Unidos, resolveram sanear suas empresas privadas, públicas, etc., de forma profunda. E respingou no Brasil, como não podia deixar de ser. País onde as multinacionais têm poder, né? São grandes fornecedoras de equipamentos, etc. Então agora nós temos aí, ao vivo e a cores, a descrição de algo que com certeza vai mexer com o Brasil. Tudo bem, Copa do Mundo, campeonato, nós temos Copa, todo dia uma Copa diferente, um campeonato diferente, o esporte, pão e circo para o povo, né? Com todo o apoio solene da mídia que fatura uma fábula de dinheiro com tudo isso. Mas nem todos os brasileiros são tão alienados, vamos dizer assim, ou usam parte do seu tempo, pelo menos, para se preocupar com o Brasil. O Brasil é um país que depende muito de uma nova postura dos brasileiros. Nova postura, uma postura mais séria, né? Onde o exercício da cidadania se torne uma rotina e evolua, porque esses números até que esse pessoal menciona são ridiculamente baixos, né? É como diz o próprio Ilumina, a ponta do iceberg, né? Essa ponta do iceberg, ela vamos dizer, foi vista, né? Agora, se o navio não mudar de rumo, se o nosso Titanic continuar acreditando na inafundabilidade, na largura, na espessura do casco, poderá ter surpresas muito piores, que o povo já está cansado de ser enganado. Existem projetos, megaprojetos aí na prancheta, e a gente começa a duvidar de tudo, até de compra de papel higiênico aí. Então, como vimos aí a denúncia aí de que uma prefeitura aí lá do Ceará, se não me engano, gastou uma fábula de dinheiro com material de limpeza, plena seca. Então, o que nós temos que ver é o que fazer, né? Felizmente, nós tivemos o maravilhoso, fantástico mês de junho, onde o povo foi às ruas. O povo sem bandeira partidária, né? Sem propostas pré-feitas, né? Cozinhadas em laboratórios aí discutíveis, sem ser o resultado de movimentos sociais que há muito tempo deixaram de cumprir suas obrigações ou de ser aquilo que arrogantemente dizem ser. Então agora tudo depende de ONGs, de organizações informais, do povo, do indivíduo. Isso é possível, porque graças à internet, assim como eu estou aqui conversando com vocês, né, colocando isso no YouTube, depois blog, depois Facebook, talvez LinkedIn, né, todos nós temos agora essa facilidade monumental de comunicação. Poderá não durar muito, mas se inibirem do ponto de vista de teletransmissão, ainda vai restar uma quantidade imensa de formas de
comunicação e de troca de informação. Então o Brasil precisa mudar, né? E essa questão do CAD, que o CAD está analisando, ela é de interesse do Brasil inteiro, não é só das grandes empresas, não é simplesmente uma questão de discutir a lesão à concorrência, o direito à concorrência. Não, isso aí está no cerne de todos os problemas que o Brasil enfrentou. Nós precisamos lutar, né? As barreiras são desafios, as dificuldades existem. Mas, no entanto, temos que valorizar o nosso país, o nosso povo e mostrar ao resto do mundo que o Brasil não é aquilo que eles nos dizem, inclusive, quando temos maior liberdade de comunicação aí no exterior, ser um país imoral, desonesto, etc. Nós temos que sair desse nível sem as guerras, sem a violência que foi necessária para sanear a Europa e alguns outros países que hoje se vangloriam de serem melhores do que nós.